para que a gente possa extrair o melhor desse estudo, né? Nós estamos no capítulo 15, os milagres do Evangelho, né? As curas, na parte numerosas curas de Jesus, no item 45, a tempestade animada. Nesse item 45, está lá em São Lucas, capítulo 8, né, versículo 22 a 25. Um dia, estando em um barco com seus discípulos, disse-lhes: passemos à outra margem do lago. Partiram. Durante a travessia, ele adormeceu. Então, uma grande ventania, vindo de repente, se abateu sobre o lago, de modo que, com um barco enchendo de água, eles ficaram em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e despertaram-no, dizendo: Mestre, podemos morrer. Jesus, levantando-se, falou com ameaça aos ventos e às ondas agitadas. E eles amainaram e se fez uma grande calma. Então ele lhes disse: onde, pois, está a vossa fé? Mas eles, cheios de medo e de admiração, disseram uns aos outros: quem é este que dá ordem aos ventos e às ondas e a quem obedecem? Né? Esse capítulo. O Emmanuel, ele vai comentar no capítulo 4, tempo de confiança. E eu acho que vem bem, né, a aclarar nesse momento e ajudar a nos elucidar, porque essa tempestade, esses temores, né, como falam aqui na lição, né, onde os ventos e as ondas agitavam, né, e todo mundo estava com medo e preocupados no sentido de perder, né, a vida física. E Jesus começa, depois de resolver tudo, nos pergunta: onde, pois, está a vossa fé? Né? Então, eu acho que dentro do cenário que nós estamos vivendo hoje, e de vários cenários que há de virão pela frente, né, que não sabemos o que pode acontecer conosco, fisicamente falando, né, mas uma certeza o Espiritismo nos dá, é que a nossa essência primeira, ela continua, né, intacta, né, e de uma forma que o Espiritismo vem nos trazer um novo conceito, né, da ciência espiritual que nos coloca em outro patamar, aonde toda a constituição e as noções do perispírito vão nos dar a certeza de que qualquer coisa que nos aconteça na vida física, ela não vai impactar no nosso perispírito e no nosso espírito, a não ser os temores, os medos e os receios e as crenças negativas que nós embutimos na nossa mente. Aí sim, nós vamos ter reflexo no plano espiritual, não por conta do desajuste orgânico que sofremos na matéria, mas por conta do destempero e do desajuste mental, psicológico e energético que colocaremos em nós mesmos. Então, nesse sentido, temos ainda que nos lembrar da passagem de Jesus: aonde estáis, pois, a nossa fé? Porque senão a nossa tomada de decisão no mundo, não claro que respeitando tudo, mas a gente vai cair numa inércia, com o medo de enfrentar qualquer coisa, né? Então, nesse sentido, ou a gente avança na oração, né, na ação da hora, ou nós vamos ficar realmente prostrados e a coisa não avança. E o Emmanuel vai falar e vai destacar no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 40,
tempo de confiança. Ele vai estar analisando uma passagem aonde está a vossa fé. Isso está em São Lucas 8, 25. Tempo de confiança. A tempestade, estabelecer a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes, desorientados naquele momento, ante a fúria, né, e a fúria dos elementos, socorreram-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, né, em tais momentos, nos elucida Emmanuel, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir os valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial, mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação, onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, essa lição que Emmanuel nos deixa, né, principalmente nesse momento de pandemia, de dificuldades, de muitas incertezas, né, e nós entendemos tudo isso, mas, para nós que somos espíritas, né, sem abusar do protocolo e de todas as diretrizes de segurança que as legislações, né, nos pedem, mas nós não podemos ficar de maneira tal que nada mais fazemos, né? Porque senão tudo vai se anular. E tudo anulando, né, a oração, ela cessa. Porque não tem mais ação da hora, se nós pararmos. Então, nesse sentido, eu acho que vem a calhar esse momento de reflexão, né? Aonde está a nossa fé? Nós somos espíritos que realmente acreditamos na nossa essência, ou nós somos ainda defensores do dogmatismo materialista que nos aprisiona no seio da terra. Então, e muitas vezes freamos a nossa fé, né? Hoje não conseguimos abraçar os nossos familiares, mas podemos fazer uma ligação, e às vezes a gente não tem tempo nem de ligar, né? Nem de falar por WhatsApp, ou nem de dar um conforto. Nós aqui que estamos estudando toda a parte, né, das curas de Jesus, alinhavada com a espiritualidade da nossa casa, nesse momento, entendendo todo o processo de como se procede todo esse trabalho, nós podemos muito fazer isoladamente falando. Mas numa união mental e fluídica, que podemos acessar qualquer companheiro, qualquer familiar, qualquer desavenças, qualquer pessoa que conhecemos à distância.
E temos o nosso anjo da guarda e toda a espiritualidade, assim fazendo nesse momento, utilizando os nossos fluidos animalizados, o pouco que podemos contribuir, para que eles possam fazer o seu trabalho, né, ajudando, principalmente às vezes, a acalmar os medos, né, os anseios e as inquietações que carregamos, porque isso também nos adoece, né? E esse talvez seja um dos maiores trabalhos que tenhamos que fazer, né? Enfrentar a situação não no sentido de deboche, mas no sentido de que precisamos levar a certeza, a esperança e a fé, e que as coisas precisam ir devagarzinho se encaixando, né, para que o atendimento chegue, né, e as coisas aconteçam. O alimento na mesa, né, o remédio na farmácia, o, e os aparatos da UTI, e assim por diante. Não conhecemos ainda o bastante os segredos da natureza para afirmar, nos assevera Kardec, se há. Um minutinho. Marilene. Então, não conhecemos, Kardec vai comentar esse trecho, não conhecemos ainda o bastante os segredos da natureza para afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Nessa hipótese, o fenômeno em questão poderia ser o resultado de um ato de autoridade sobre essas mesmas inteligências e provaria um poder que não é dado a nenhum homem exercer. Em todo caso, Jesus dormindo tranquilamente durante a tempestade atesta uma segurança que pode ser explicada pelo fato de que seu espírito via que não havia nenhum perigo e que a borrasca iria apaziguar-se, né? A borrasca aqui, aquela tempestade, aquele vendaval, né? Aquela toda coisa se agitando, e ele sabia. Então, o que Kardec está nos trazendo? Que nós não temos informações e conhecimentos suficientes para atestarmos, para se afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. E aí, lembrando que Kardec está na Gênesis em 1868, tá? Ele está no fim de toda a sua investigação. Então, precisamos ter cautela quando afirmarmos nos nossos conceitos que a gente vai falar que inteligências ocultas celebram e manipulam os elementos. Kardec está nos orientando que não conhecemos ainda o bastante os segredos da natureza para afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Então, não precisamos ter cautela quando a gente fizer juízo de valores ou querer levantar sistemas que vão validar alguns conceitos que Kardec tem a prudência de aguardar, né? Nessa hipótese, se isso acontecesse, continua Kardec, o fenômeno em questão poderia ser o resultado de um ato de autoridade sobre essas mesmas inteligências. Então, o que Kardec está falando? Se caso, embora não possa afirmar, se caso fosse a tempestade, a ação dos elementos sobre a ordem de inteligências ocultas, a explicação seria a autoridade sobre essas mesmas inteligências e provaria um poder que não é dado a nenhum homem exercer. Quem teria essa condição de comandar essas inteligências ocultas? Segundo Kardec, ninguém poderia fazer isso. Também ele joga uma outra hipótese. Em todo caso, Jesus dormindo tranquilamente, desdobrado do corpo, atesta uma segurança que pode ser explicada pelo fato do quê? Que o seu espírito via que não havia nenhum perigo. E que aquela borrasca, né, que aqueles incidentes, aquela perturbação física, né, daquela tempestade, iria se acalmar sem prejuízo nenhum. Então, Kardec coloca essas duas hipóteses, né, como possibilidades, alertando que o espiritismo
não traz, né, acho que é importante isso, não traz conhecimento bastante para afirmar os segredos da natureza, né? Se tem ou não inteligências ocultas que presidem a ação desses elementos. Então, isso, tomemos cuidado quando abordar esse tema, né? E pesquisemos bastante para ter segurança do que a gente está falando. Bodas de Canaã. Esses milagres mencionados em um só evangelho, né, isso aí só está citado no evangelho de João, é indicado como o primeiro que Jesus fez e, por esse motivo, deveria ser um dos mais marcantes. É preciso que tenha produzido bem pouca sensação para que nenhum outro evangelista fale dele. Um fato tão extraordinário teria impressionado o mais alto ponto, ao mais alto ponto, os convidados, e principalmente o chefe da casa, que parece nem mesmo ter se apercebido. Considerado em si esse fato, tem pouca importância comparativamente aos que testemunham verdadeiramente as qualidades espirituais de Jesus, admitindo-se que as coisas se passaram como são relatadas. É notável que seja o único fenômeno desse gênero que tenha produzido. Então, Kardec aqui, ele vai com cautela, admitindo-se, né, uma hipótese, que as coisas se passaram como de fato relatada, é de se notar que seja o único fenômeno dessa espécie, desse gênero, que tenha produzido Jesus. Jesus era de uma natureza bastante elevada para se ocupar de efeitos puramente materiais, próprios somente para suscitar a curiosidade das multidões, que o teria comparado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis conquistariam mais simpatia e lhe trariam mais adeptos do que as que pudessem passar como resultado de uma grande habilidade ou destreza, mas nunca tocariam o coração. Então, Kardec está falando, mudar a água em vinho poderia gerar algum impacto, mas não tocaria, né, o coração. Se bem que o rigor, o fato possa ser explicado até certo ponto por uma ação fluídica, que assim como o magnetismo oferece exemplos, teriam trocado as propriedades da água, dando-lhe o gosto do vinho. Então, Kardec aqui está falando assim, ele estudando 35 anos o magnetismo, e sabendo que o magnetismo conseguiria impactar na mudança das propriedades da água, dando-lhe o gosto, né? E aí ele não coloca aqui a aparência do vinho, mas essa hipótese, afirma Kardec, é pouco provável, já que nesse caso, a água, tendo apenas o gosto do vinho, teria conservado sua cor, o que não deixaria de ser notado. É mais racional ver aí uma dessas parábolas tão frequentes nos ensinamentos de Jesus, como a do jovem pródigo, do festim das bodas e tantas outras. Ele teria feito, durante a refeição, alguma alusão ao vinho e à água, de onde tirou uma instrução. O que justifica essa opinião são as palavras que o mordomo lhe dirigiu. Todo homem serve a princípio o bom vinho, e depois que tenha bebido bastante, serve-se então um inferior. Mas para vós, tendes reservado o bom vinho até esta hora. Então, Kardec, ele é muito cauteloso na análise dessa transformação da água e do vinho, e ele coloca a possibilidade de se fazer isso através do magnetismo, onde o magnetismo deu vários e oferece vários exemplos, né, trocando a propriedade da água, mas Kardec fala que essa hipótese é pouco provável, já que, nesse caso, a água, tendo apenas o gosto do vinho, teria conservado sua cor,
o que não deixaria de ser notado. Então é mais racional ver a ira uma dessas parábolas tão frequente, né, nos ensinamentos de Jesus, como algumas outras que ele fala aqui, como a do jovem pródigo, do festim das bodas e tantas outras. Tá? Se alguém quiser comentar, completar, nos ajudar, fiquem à vontade. E no item 48, nós vamos ter a multiplicação dos pães. Né? A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores, ao mesmo tempo, que alimenta o escárnio dos incrédulos, sem se dar ao trabalho de lhe sondar o sentido alegórico. Esses últimos viram apenas um conto pueril. Mas a maior parte das pessoas sérias viu nesse relato algo sobre uma forma diferente da comum. Uma parábola comparando a nutrição espiritual da alma com a nutrição do corpo. Pode-se aí ver, entretanto, mais do que uma figura e admitir, sob certo ponto de vista, a realidade de um efeito material, sem, para isso, recorrer ao prodígio. Sabes que uma grande preocupação, assim como a atenção muito concentrada numa coisa, faz esquecer a fome. Ora, os que seguiram Jesus eram pessoas ávidas de o entender. Não há, pois, nada de espantoso em que, fascinados por uma fala, e talvez também pela poderosa ação magnética que exercia sobre eles, não tivessem tido a necessidade material de comer. Jesus, que previa esse resultado, pode, pois, tranquilizar seus discípulos dizendo em linguagem figurada que lhe era habitual, admitindo que levasse alguns pães, que estes bastariam para satisfazer a multidão. Ao mesmo tempo, deu a eles uma lição: dai-lhe vós mesmo de comer, disse. Ensinava-os que também poderia se alimentar por meio de palavras. Assim, ao lado do senso alegórico, moral, que ele pôde produzir, um efeito fisiológico, natural, muito conhecido. O prodígio, nesse caso, está na ascendência da palavra de Jesus, bastante poderosa, para cativar a atenção de uma multidão imensa, a ponto de lhe fazer esquecer de comer. Esse poder moral testemunha a superioridade de Jesus bem mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que lhe deve ser considerada uma alegoria. Essa explicação se encontra, aliás, confirmada pelo próprio Jesus nas duas passagens seguintes. Né? Então, Kardec ele está jogando essa passagem do Cristo para o sentido do ensinamento filosófico, né? da alegoria e do ensinamento num cunho espiritual. Se nós formos nos desdobrar aos filósofos, né, pegando a passagem que o Espiritismo, né, ele tem como precursor, né, Sócrates e Platão, tem um livro aqui que eu estou lendo, eu não cheguei no fim, estou mais ou menos na metade aqui, que é de Herculano Pires, Os Filósofos. E ele vai abordar de maneira, não de profunda, mas de uma maneira geral, todos os filósofos. E o que eu estou percebendo nesse livro e com esse aprendizado? A parte que a filosofia traz da essência da alma e desse paralelo, né, de figura de linguagem para o âmbito espiritual. Não é? Então, eu acho que é isso que Kardec está tentando nos falar. Porque na capa do Livro dos Espíritos, nós vamos ter lá doutrina filosófica, né? Doutrina espiritualista, filosofia espiritualista. Né? E ele vai colocar
que o espiritualismo da época, né, o espiritismo vem colaborar com esse ramo dessa ciência, que era a parte filosófica. Né? Então, esse poder moral, né, testemunha a superioridade de Jesus bem mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerado uma alegoria. Então, Kardec está falando assim, olha, se nós, a hora de abordar essa passagem, na hora que a gente for analisar essa passagem, na hora que a gente for expor essa passagem, vamos nos concentrar na alegoria, né, moral. Porque aí sim nós vamos conseguir extrair muito mais ensinamentos do que se a gente ficar focado na transformação e multiplicação da coisa física. Então, e aí Kardec ainda fala assim, ó, essa explicação se encontra, aliás, confirmada pelo próprio Jesus nas duas passagens seguintes. Que passagens seguintes são essas que Kardec observa esse fato e ele nos chama atenção? É o levedo dos fariseus, né, e o pão do céu. Então, essas duas passagens seguintes, né, é que vão, para Kardec, fazer com que a gente faça a leitura do âmbito espiritual, e não do âmbito puramente material. Então, na 49, né, o levedo dos fariseus, ora, seus discípulos, estando passado para o lado de lá do lago, tinham se esquecido de pegar os pães. Jesus lhe disse, tendes atenção de vos guardar do levedo do fariseu e dos saduceus. Mas eles pensavam e diziam entre si, é porque nós não trouxemos nenhum pão? Olha que sagacidade de Kardec para interpretar a passagem anterior da multiplicação dos pães. O que Jesus, sabendo, disse-lhes, homens de pouca fé, por que falais entre vós de que não haveis trazido nenhum pão? Não compreendeis nunca, e não vos lembrais nunca que 5 pães foram suficientes para 5.000 homens? E quanto vos sobrou na cesta? Olha que volta que Kardec está pegando para aclarar os nossos ensinamentos, para como a gente abordar isso na hora que a gente estiver fazendo o evangelho na casa, na hora que a gente estiver analisando em nós mesmos os ensinamentos e sair do lado material, trazendo uma grande lição embutida aqui, que os ensinamentos do Cristo, em todas as suas instâncias, posso afirmar, e aí é uma fala minha, né, que eu sempre procuro ver dessa maneira, é que Jesus está revelando as leis divinas. E as leis divinas no âmbito espiritual. Né? Porque no livro dos Espíritos não está aqui, está aí no outro quarto, ele vai falar, eu estava vendo isso hoje, eu estava relendo lá um pedacinho no começo, e ele vai falar justamente isso, porque a finalidade do livro dos Espíritos é revelar a relação do plano espiritual para com o plano material, e como funciona todo o plano espiritual. Então, Jesus, se a gente entende que isso é uma sequência, né? Jesus também está num esforço grande de falar as verdades do céu, a boa nova, a revelação, a lei. Ele não está fazendo um paralelo da lei, ele está trazendo, né, o reino do céu é como um fazendeiro, meu pai é como, né, um senhor de não sei o quê. Então, toda hora, né, em suas parábolas, em seus ensinamentos, Jesus está fazendo reverência aos ensinamentos das leis espirituais. Né? E esse é um sonho de Kardec, que um dia a nossa ciência conseguisse chegar a demonstrar a ciência, né, espiritual. E é isso que ele começa. A proposta do Espiritismo é justamente dar toda essa bagagem para que a gente possa comprovar cientificamente falando, né, e ali ele faz com toda essa metodologia, a prova cabal do perispírito, das interferências.
e aí, por consequência, da nossa alma. Né? Então, o que Jesus está falando? Vamos ler de novo aqui, que eu acho que vale a pena. Ora, os seus discípulos, estando passando por outro lado do lago, tinham se esquecido de pegar pães. Jesus lhe disse: tendes atenção de vos guardar do levedo dos fariseus e dos saduceus. Mas eles pensavam e diziam entre si: é porque nós não trouxemos nenhum pão? E Jesus já remata, ele fala assim: o que Jesus, sabendo, vendo, né, o que estava acontecendo, escutou aquilo, percebeu, disse-lhes: homens de pouca fé, por que falais entre vós de que não haveis trazido nenhum pão? Não compreendeis? Nunca. E não vos lembrais nunca de que 5 pães foram suficientes para 5 mil homens? E quanto vos sobrou na cesta? Interessante. É para bastante reflexão. E que 7 pães, continuou Jesus, foram suficientes para 4 mil homens? E quanto tereis levado no cesto? Como não compreendeis que esse não é o pão de que vos falei, quando vos disse para vos guardar do levedo do fariseu e do saduceu? Jesus já dá, deixa. Kardec pega isso com maestria e aí ele joga isso para interpretar a multiplicação dos pães. Então, compreenderam que ele não tinha dito para guardarem do levedo que se coloca no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Você vê que São Mateus, ele explica, Jesus fala e ainda dá lá o resumo do negócio. Né? Então, se a gente não quiser entender, aí nós vamos ter que fazer um esforço gigantesco, dogmático, e criando 1000 artifícios físicos, científicos e sei lá quais outros, para provar que a coisa era física e não era espiritual. Né? Então, eu acho muito bonito essa parte. E a outra parte que Kardec vai jogar para que a gente possa compreender a multiplicação do pão é o pão do céu. No dia seguinte, o povo que permanecia do outro lado do mar notou que não havia existido nenhum outro barco e que Jesus sequer entrara nele com seus discípulos, mas que eles haviam partido sozinhos. E como depois chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após ter rendido graças, os havia alimentado com 5 pães. Então vamos voltar aqui para a gente entender. Ela tem sequência lá com aquela outra. Lá. Porque essa aqui, ela é em João, né, capítulo 6. E a primeira aqui, deixa eu voltar aqui. Não, é a boda de Caná, né? Ela vai estar em João também. Não tá o versículo aqui. Depois eu pego. Então, no dia seguinte, o pão do céu. Item 50 do livro da Gênesis, capítulo 15. No dia seguinte, o povo que permanecia do outro lado do mar notou que não havia existido nenhum outro barco e que Jesus sequer entrara nele com seus discípulos, mas que eles haviam partido sozinhos. E como depois chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após ter rendido graças, o havia alimentado com 5 pães, e reconheceram, enfim, que Jesus não estivera lá, nem seus discípulos, entraram nesses barcos e vieram a Cafarnaum procurar Jesus. E tendo encontrado do lado de lá do mar, disseram: mestre, quando vieste para cá? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, vós me procurais não à cata dos milagres que tivestes vistos, mas porque vos dei pão
a comer e ficastes farto. Trabalhai, não para ter a nutrição que perece, mas aquela que permanece pela vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque é nele que Deus, o Pai, imprimiu sua chancela e seu caráter. Os caracteres, né, do Pai era revelado por Jesus. Eles lhe disseram: que faremos nós para fazer a obra de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é que credes em quem ele enviou. Eles lhe disseram: qual milagre, pois, fareis, a fim de que, vendo, nós acreditemos em vós? Que fareis de extraordinário? Nossos pais comeram o maná do deserto, conforme o que está escrito. E ele lhes deu a comer o pão do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade, eu vos digo, Moisés nunca vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Eles lhes disseram: então, Senhor, dai-nos sempre esse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim nunca terá fome, e o que acreditar em mim jamais terá sede. Mas eu já vos tenho dito, vós me tendes visto, e nunca acreditais. Em verdade, eu vos digo, aquele que acreditar em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Mas eis aqui o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que coma e não morra nunca. Então, Jesus aqui dá um nó, né, na minha cabeça e na dos discípulos. E para a gente detalhar tudo isso, né, daria um tratado muito bonito. Mas eu vou deixar aqui para Emmanuel comentar, porque essa passagem, talvez não à toa, é a que Emmanuel mais comenta nos evangelhos. Ele vai comentar no capítulo 25, tem de calma, caminho, verdade e vida. Ele vai comentar no capítulo 171, a lei do uso em pão nosso. Ele vai comentar no Reformador, Sinais do Céu, em fevereiro de 1941. Ele vai comentar no Fonte Viva, capítulo 92, Demonstrações do Céu. E ele vai comentar em Veredas de Luz, capítulo 173, Pão Divino. E ele vai comentar em Palavras de Vida Eterna, capítulo 134, né? E eu ainda vou procurar se não tem mais alguma coisa até semana que vem. Mas eu acho que vale a pena a gente, realmente agora, nós lemos, né? Temos aí uns 15 minutos para encerrar, nós nos aprofundarmos, se a gente puder ler esse capítulo da Gênesis depois, porque nós vamos continuá-lo na semana que vem, né? Como que Jesus e como que Kardec está dando toda a introdução e trazendo todo o conceito para o âmbito espiritual, né? Então, e muitas de nós, né, mesmo sendo espíritas de carteirinha, vamos dizer assim, ainda por vezes caímos no viés materialista de buscarmos a casa quando não estamos bem, quando estamos em destempero, em desajustes, em desequilíbrio, querendo ver os milagres. Queremos saber o que a espiritualidade em verdade vai fazer por nós, para arrancarmos o obsessor, para arrancarmos a nossa dor, para arrancarmos a nossa intempestividade. Então, que fareis de extraordinário? Muitas vezes nos perguntamos quando vamos à casa espírita. E é natural.
porque está no nosso patamar ainda evolutivo. Mas precisamos fazer um esforço de vontade e de raciocínio usando os atributos da alma, que são razão, inteligência, né, vontade, livre-arbítrio, para sobrepormos todas as paixões e desejos fisiológicos, para vencermos as necessidades físicas, sobrepujando e realmente ganhando um tônus moral. E aí, vamos começar com o capítulo 25, Emmanuel nos orientando e abordando. Tende calma. E ele está falando, e Jesus disse, mandai assentar os homens. João 6,10. Essa passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão, no isolamento da natureza, os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender as dificuldades imprevistas. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutiam. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem, que todos, né, pedem que haja ordem, que se faça a harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda, nos alerta Emmanuel. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Fala nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Porque se nós, ao adentrarmos na casa espírita, ao adentrarmos em nós mesmos em oração, e não nos assentarmos, não nos acalmarmos, não conseguiremos estabelecer a ordem em nós mesmos, para recebermos, estarmos receptivos aos recursos celestes. Então, misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas, e seus desejos criminosos. Talvez só esse parágrafo aqui de Emmanuel daria para a gente, assim, fazer um estudo muito profundo, porque é a nossa realidade atual. Misturamos Jesus com as nossas imprecações, com as nossas ansiedades loucas e os nossos desejos criminosos. Naturalmente, se desespera, né? Naturalmente, nós se desesperamos. Cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se façam a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. E isso é uma coisa para que a gente possa, é o primeiro movimento, né? É ter calma. Porque se nós somos espíritos e acreditamos na continuidade da vida, o que nós temos que temer da vida física? Em verdade, quase nada. Né? E isso não significa que nós temos que ter prudência, que nós temos que ter cautela, que nós não precisamos respeitar as leis, não é nada disso que eu estou falando. Mas, ou nós confiamos que somos espíritos, ou então nós vamos entrar em desequilíbrio. E nós vamos buscar em Deus e em Jesus desejos criminosos. Nós vamos querer projetar no Cristo as nossas ansiedades loucas e vamos querer um monte de milagre e intervenções e que Deus, né, me agracie, né, ele que me salve e o resto da humanidade, não, o resto, né, eu sou né, eu vou me eleger o primo mais velho, o primo eleito, o primogênito, né? Então, isso tudo é muito complicado.
E o primeiro movimento que nós temos que fazer é ter calma. E o Emmanuel vai continuando. Na lei do uso, Pão Nosso, capítulo 171. E quando estava saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Então, olha, Emmanuel, ele está trazendo todas as análises, como Kardec colocou, no âmbito espiritual. Ele vai falar aqui que se nós observássemos a lei do uso, não é a lei do abuso, a lei do uso, a miséria fugiria, né? A miséria fugirá. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Mas, como nós observamos só a lei do abuso, a miséria ainda persiste no caminho humano. Você vê que, né, contra o desperdício e a avareza é imperioso o trabalho de cada um. Porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo. Então, os recursos financeiros, os recursos materiais, se a gente conseguir implantar a lei do uso contra o desperdício e contra a avareza, né, nós vamos ter o equilíbrio e a justiça, né, vai ser completa. Desde que a boa vontade habite a todos, ou com todos. Então, a passagem evangélica, que descreve o trabalho de alimento à multidão, assinala, nos diz Emmanuel, significativas palavras do Senhor, quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência, sem base na harmonia real. Então, é aquela impulsividade inicial, né, que quer abraçar 200 causas ao mesmo tempo, né, mas no fim sai da harmonia e, em verdade, a gente acaba não sustentando nada. Né? E isso é muito complicado. Aí, temos, indiscutivelmente, louvável impulso. Né? Então, é louvável o impulso de querer fazer? Sim, Emmanuel nos orienta. Indiscutível. Mas, ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. Estávamos nós hoje conversando, estava conversando com o Crispiniano, a falta de desorganização das nossas instituições e do nosso município, vamos falar só daqui, né, de não conseguir ter um cadastro único, de ter um desperdício, de todo mundo dar 5, 6, 7 cestas básicas para uma família só, e às vezes um monte necessitada. Ou quando a gente não faz a filtragem e dá para quem não precisa e para quem precisa a gente não dá. Então, assim, exige critério, exige que a gente, né, use a inteligência até para distribuir os bens materiais. Evitando, nos diz Emmanuel, o descontrole e o excesso. Olha, nem para lá e nem para cá. O pai não suprime o inverno porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação, dando-lhes coberturas. Então, nós vamos tirar toda a dificuldade da pessoa? Não. Vocês vão conseguir resolver todos os problemas da minha vida? Não. Mas vocês conseguem me dar coberturas? Vocês me conseguem dar alento? Vocês conseguem falar assim, calma, Arthur, calma, que você está extrapolando. Claro, vivi isso hoje. Né? Então, a gente percebe o movimento e o tanto que isso nos ajuda, porque se fosse em outras épocas, talvez a coisa era pior. Então, longe da perfeição,
temos que reconhecer os influxos que nos chegam, os influxos que nós mandamos, os desequilíbrios que causamos e as coisas que estamos buscando. Para que a paz, o equilíbrio, né, e as coberturas, um auxiliando o outro, possamos aí evitar os descalabros, evitar os descontroles e evitar os excessos. A caridade reclama entusiasmo. Porque se não tiver aquele impulso, né, se não tiver aquela sede de fazer, se não tiver, né, a energia vital, né, a vontade, que aí no caso da espiritualidade é a vontade firme, é a fé, então a caridade reclama essa fé, reclama esse entusiasmo. Entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Porque eu posso ir, né, para tanto, e às vezes eu, num embrutecimento, né, eu posso até inclinar o meu coração, não faço mais nada, não produzo mais nada, né? Como às vezes a gente vira um rebelde e não vai resolver nada. Né? Então, na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulários prontos a inutilizar a parte restante de pão, sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca, e que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é o veneno mortal nas fontes da vida. Então, eu acho que é uma lição bastante profunda, né? Numa leitura rápida e breve aqui que nós estamos fazendo. Eu acho que vale a pena, né, nós relermos esses capítulos, porque o Emmanuel vai continuar aqui dentro da multiplicação dos pães, dentro da transformação das bodas de Canaã, dentro da... Qual que é a outra aqui que eu já até esqueci já? Da tempestade amainada, né? Dentro do pão do céu, que é lá, vai fazer referência ao maná, isso está lá no Antigo Testamento. Né? Então, Emmanuel nos convida, né, à reflexão. A caridade reclama entusiasmo, reclama, né, vontade. Entretanto, exige discernimento generoso. Porque discernimento generoso é um discernimento sem interesse, né? Que é a caridade desinteressada, que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltaria preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante do pão, sem necessidade justa. Então, Jesus, atento a tudo isso, né, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Né? E eu acho que isso é uma lição muito profunda para que a gente possa estudar, e quando a gente voltar com mais presença física, né, no Boa Vista, principalmente, que é um dos trabalhos que extensão da casa, que a gente possa ter todas essas recomendações em nossos corações, para que a gente também não crie, né, os dependentes, não crie, né, uma falsa apadrinhamento, né,
que aonde a pessoa cai na preguiça, cai no perdulário, ela cai na inutilidade, e aí nós vamos fazer mais mal que bem. E aí eu estou falando é para mim mesmo, porque quanto disso eu não faço na minha casa, para com a minha filha, para com os meus familiares mais próximos, para comigo mesmo, no sentido, às vezes, de prover, prover, prover e criarmos preguiça, perdulários, inutilidades, né? E tantos outros defeitos de caráter que a gente não acoberta, que a gente encoberta, né? Mas a gente não coberta no sentido de auxiliar, de mútuo apoio, né? Mas a gente vai num movimento contrário, de criar um monte de paixões nos excessos que nos remetem ao egoísmo, que é a aula que o Aulo estava dando no domingo, né? O que vai nos aproximar da elevação moral e o que vai nos afastar dela, né? E aí eles vão falar que é a nossa tendência, né, às coisas materiais. Tudo o que nos fizer excitar as paixões materiais nos aproximam do reino animal. E tudo que a gente sobrepujar em cima disso nos aproxima do reino espiritual. Então, eu vou parar por aqui. A gente vai continuar num livro, e aí fica uma dica. Tem um acervo digital do Reformador, né? Isso desde 1883, né? Isso está tudo digitalizado, tem várias mensagens, né? Várias matérias para quem gosta de estudar, pesquisar. Eu acho que é um trabalho aí com bastante conteúdo para que a gente possa aumentar os nossos conhecimentos. Então,